vai você? Hoje nós iremos fazer um comentário sobre um fato que aconteceu na semana passada. Eu não sei se você conseguiu enxergar as dimensões desse fato da maneira como eu enxerguei. São coisas reveladoras, né? Eu estou falando sobre a nota oficial do Partido dos Trabalhadores sobre a prisão, né, do senador Delcídio do Amaral. E aí, pensando nas características humanas que casariam melhor, né, que combinariam para nós falarmos sobre a nota do PT e a prisão do senador, eu escolhi aí com toda certeza, para mim, a mais apropriada, que é a característica da traição. É, a traição. Se não é o pior dos defeitos humanos, com toda certeza, de maneira garantida, se há de concordar comigo, é o mais famoso dos defeitos humanos. É claro, com certeza. Quem não conhece, né, a história de Judas Iscariotes, né? Quem não conhece a história de Brutus e Júlio César, né? Por sinal desse fato de traição, desse assassinato, né, ocorrido por uma traição, surgiu a mais famosa frase que a humanidade hoje até usa, quando quer alguém se queixando até para outra pessoa de traição, que a frase é: até tu, Brutus, né? Essa frase tem a conotação de você se referir a alguém que cometeu um ato de traição, né? Tão famosa que inspira até criação de piadas. Lembra do Zorro lá, um dos heróis da história em quadrinho? O Zorro e o amigo tonto, né? O índio tonto, né? Que certa feita ele salvou, e esse índio, em demonstração de gratidão, resolveu seguir o Zorro para defender, ajudar o seu amigo, né? Mas o Zorro, ou melhor, o tonto, né? O índio, ele tinha um defeito terrível, o defeito da traição, que Zorro só foi descobrir esse defeito na pior hora possível. Olha só. Conta-se que certa feita, eles dois, né, se encontraram cercados por mais de 80 índios, né, fortemente armados e decididos, né, a matar os dois. E aí foi o que aconteceu. O Zorro, olhando para a situação, viu lá os 80 índios, todos eles armados, já mirando para ele. Pô, ele percebeu que o fim era inevitável e estava próximo, né? Aí ele se virou pro amigo tonto, né, e disse: o fim chegou. Nós vamos morrer. Aí disse que o tonto, o amigo, né, o índio, né, o ex-índio, né, olhou assim, viu os 80 índios, percebeu que aqueles índios eram da mesma tribo que um dia ele tinha pertencido. Olhou assim, pensou, virou pro Zorro e disse: nós vamos morrer? Nós quem, cara pálida? Você, tá vendo? Apesar de ser uma piada, mas a história tem um fundo triste, que é a traição, né? Pois bem, se você quiser entender perfeitamente bem, sem a ajuda de nenhum cientista político, se você quiser entender a nota oficial do PT em relação à prisão do senador Delcídio do Amaral, faça o seguinte: pega essa história do Zorro, substitua o Zorro pelo senador Delcídio do Amaral e substitua o índio tonto pelo Partido dos Trabalhadores. Substituiu? Pronto. Você pode afirmar sem sombra de dúvida, está errado, que você está entendendo perfeitamente o caso da nota oficial. É fácil essa nota oficial do PT, né? O caso da nota oficial do PT em relação, se manifestando, o posicionamento oficial do partido em relação à prisão do senador Delcídio do Amaral. Essa nota é fácil aí. Chega lá no Google, digita lá nota oficial do PT em relação à prisão do senador Delcídio do Amaral, você vai ver lá
porrilhões de sites lá, todos eles com a nota oficial, você vai perceber detalhes reveladores. E na minha opinião, o detalhe mais revelador é algo que, se algumas pessoas no Brasil ainda tinham dúvidas, poxa, depois da declaração do PT, não é mais para ter dúvida. Percebeu? Que detalhe é esse? Vamos lá. O PT sempre foi acusado, sempre foi acusado por jornalistas, por alguns intelectuais, de manter a todo custo, né, deixando inclusive o conceito de moral de lado, atingir um projeto, estabelecer um projeto de poder. É isso mesmo? O PT já está há 13 anos no poder e, ao que tudo indica, de lá eles não querem sair mais. Mas sempre ficava, né, a espécie de contestação. Sempre ia um intelectual defender o PT. Não é bem isso não, vocês perderam a eleição, vocês querem agora o terceiro turno, é isso e aquilo. Mas com a nota oficial do PT, olha, a coisa está clara. A nota deixa bem claro por que a posição do PT em relação às duas prisões, a do senador Delcídio do Amaral e também a do ex-tesoureiro João Vacari, lembra lá, que foi preso na Operação Lava Jato, são prisões completamente distintas. A do senador Delcídio do Amaral, o PT lava as mãos, mas em relação ao João Vacari, não. Por quê? Porque os crimes cometidos por João Vacari, né, os crimes de corrupção cometidos, foram feitos em nome do partido, foram feitos para o bem do partido. Olha só você, é aquela história, olha, tem esse defeito, tem esse crime, mas o conceito que eu tenho em relação a esse crime não é absoluto, é um conceito variável. Outras pessoas, se praticarem, eu irei condenar, mas se alguns dos meus praticar, eu irei aplaudir. Deixa bem claro, olha, o projeto de poder agora está explicitado, escancarado, ó, estamos no poder e daqui ninguém vai nos tirar. Nem que para isso nós tenhamos que recorrer à corrupção. Dessa vez não precisa mais os jornalistas e intelectuais acusarem o PT. Ele mesmo já disse, olha, fazemos isso mesmo e vai ficar por isso mesmo, e estamos aqui para o que der e vier. Eu particularmente, né, não que eu seja coxinha, nem petralha, né? Mesmo porque é de uma ingenuidade. Eu acho essas pessoas que acreditam que se trocar o partido, trocar de partido que está mandando no Brasil, o Brasil muda, o Brasil vai virar agora um grande país. Isso é de uma ingenuidade, isso é de uma simplicidade, as pessoas que pensam dessa maneira, que assusta. A corrupção, a desonestidade não é propriedade exclusiva do Partido dos Trabalhadores. Isso é geral, isso está na cultura, na sociedade, isso está enraizado na cultura partidária do Brasil. Então, de maneira que eu não sou nem petralha nem sou coxinha, mas o PT, particularmente falando, eu tenho motivos para não simpatizar com o PT. É motivos de ordem pessoal, não é de ordem de motivo de estudos, de filosofia política, de ciência política, não é nada disso, também por isso, mas principalmente de ordem pessoal. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você tiver mais de 40 anos, você deve lembrar o que é que acontecia na segunda metade, o que é que aconteceu na segunda metade da década de 80 e durante toda a década de 90 do século passado. Você via um grupo de intelectuais, você via um grupo de políticos, você via um grupo de líderes sindicais lá de São Paulo falando sobre corrupção, falando sobre competência administrativa. Olha que barato, competência administrativa, corrupção. Poxa, você via aqueles caras falando, poxa, você com 20, 22 anos, você olha, inexperiente, claro, imaturo, você olhar para aqueles caras e olha, poxa, se a verdade absoluta existe, ela está com esses caras. Não é possível. Os caras falavam bonito, né? De que a corrupção era o grande câncer do Brasil, que o Brasil só iria crescer quando acabasse de maneira definitiva com a corrupção, a incompetência administrativa, né? Era algo assim realmente fantástico. Mas aí o que foi que aconteceu? O tempo passa, você amadurece, né? Você vai percebendo os detalhes da vida,
que a vida não é tão bonita quanto os cínicos da extrema esquerda prometem para você, apesar do PT não ser nada de esquerda, pode ser tudo menos de esquerda. E aí depois, quando você amadurece, você vê, porra, um bando de picaretas, porra, um bando de canárias, porra. O pessoal só estava querendo se apoderar única e exclusivamente do Estado para poder usufruir em projetos pessoais. Era isso que estava acontecendo. Então, eu particularmente falando, eu tenho motivos pessoais para não gostar do Partido dos Trabalhadores, por ter sido enganado. Poxa, ninguém normal gosta de ser enganado, gosta de ser tapeado quando se é jovem, 18, 20, 22 anos. Você acha que pode mudar o mundo com ideias, ou então com palavras bonitas, né? Palavras de efeito. Depois você percebe, olha, era tudo 171 na realidade, pô. Era tudo, ó, conversa fiada. O mundo não é assim cor-de-rosa como os socialistas dizem que será, caso você vote neles. De maneira que eu tenho um motivo, como eu falo para ele, motivos pessoais para não gostar do PT. E não sou eu, não. Os cientistas políticos, né? Poxa, esse pessoal que passa uns 5 anos numa faculdade para se formar, esse pessoal também deve estar chateado. Mas não tanto com o PT, mas com os professores deles, porque eles achavam que aprenderam tudo de política, né? Poxa, aí quando saiu da faculdade, conheceram o Partido dos Trabalhadores na prática e vê, poxa, nada deu que eu aprendi lá dá certo, nada, tá tudo errado. O que o PT fez, a aula que o PT deu para o mundo e para o Brasil, poxa, faz com que eles tenham que rasgar o diploma. Os caras se comportavam de uma maneira tal, enquanto oposição, quando chega no poder, isso já tem 13 anos, começa a se comportar de maneira completamente diferente daquilo que fazia. E as desculpas são as mais estapafúrdias possíveis, absurdas, chegam a ser risíveis, além de irritáveis. Desculpa do tipo assim, o maior crime do PT foi amar o povo. Pelo amor de Deus, amar o povo? Isso é amar o povo? Outra, essa aí é uma pérola, né? Essa aí é fantástica. O PT, as elites do Brasil nunca perseguiram o PT como estão perseguindo em 2015. Aí você fala, elite, cara. Um partido que está há 13 anos encastelado no poder. 13 anos. Esse partido quer chamar quem de elite? Olha só, pare e pensa um pouquinho. Lula, quando se elegeu em 2002, ele teve que se aliar a quem? Ao José Alencar, lá um dos maiores empresários do Brasil, foi presidente lá da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Quer dizer, não foi a elite que procurou o PT. Foi o PT que procurou a elite. Você vê aí a promiscuidade entre o Partido dos Trabalhadores e as maiores construtoras do Brasil, algumas até do mundo, como é o caso da Norberto Odebrecht. Quer dizer, fica difícil você começar, os caras ainda estão com o mesmo discurso, cara. Para um pouquinho, ó, vamos ter que lavar um pouquinho, arrumar, vamos consertar esse discurso, porque essa história de dizer que o PT está sendo perseguido pelas elites, poxa, complicado isso, né? E para mim é no mínimo interessante ver o conceito que o PT tem de crime, né? Crime na esfera da administração pública. É interessante, muito interessante. Isso é bom porque isso amadurece a gente, né? Sempre se disse aí que o brasileiro não sabe votar, realmente não sabe mesmo, mas e daí? Qual a cura para isso? Votar cada vez mais. Para os males, alguém já disse isso aí, não sei qual foi o intelectual que falou, para os males da democracia, o único remédio é mais democracia. Então, se a gente se queixa de que o brasileiro não sabe votar, vota errado, qual a melhor solução para isso? Votar cada vez mais. Porque as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão amadurecendo. Então não tem que proibir voto. Não, tem que votar cada vez mais para que as pessoas aprendam. Mas é interessante você ver o conceito que o PT tem do que vem a ser crime, né? Por exemplo, o crime de corrupção é relativo para o PT. Se a corrupção for feita por políticos de outros partidos, por governos que não sejam do Partido dos Trabalhadores, poxa, a corrupção tem que ser condenada de maneira virulenta, enfática, né? Decisiva e enérgica. Agora, se a corrupção for praticada por integrantes do PT e principalmente para o bem do partido,
aí já é diferente. Esta corrupção, ela deixa de ser um crime hediondo e passa a ser, assim, digamos, uma demonstração inequívoca de amor à pátria.